Bom dia, aqui é o professor Ari. Nós vamos começar mais uma aula de Química, agora falando sobre ligações metálicas. A ligação metálica, como o próprio nome já diz, é uma ligação que ocorre principalmente entre metais, certo? Bom, mas como que funciona? É assim, ó. Os metais, todo mundo sabe que eles têm uma estrutura bem definida, principalmente no estado sólido. Então, quando a gente pensa na estrutura de um metal, a gente pensa nele sólido, metais e alguns semimetais, mas nós vamos estar nos focando nos metais, certo? E aí, essa estrutura que eles formam faz com que formem essas substâncias super resistentes que são os metais utilizados no nosso dia a dia. Bom, essas estruturas, elas têm formas definidas. Então eu tenho metais que são desse formato, que quando os átomos começam a se unir, eles formam essa forma pré-definida, que é um sistema cúbico de corpo centrado, ou seja, CCC. Então eu tenho um cubo, certo? E o corpo desse cubo tem um centro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então isso é um cúbico de corpo centrado. E os melhores exemplos que a gente tem de cúbico de corpo centrado é o ferro, potássio, tungstênio e o cromo. Do outro lado, nós temos um outro tipo de estrutura, certo? Que é o cúbico de face centrada. Você pode ver, ó, aqui eu tenho uma face, não tenho? Essa face tem um centro. Aqui eu tenho outra face, essa face também tem um centro. Aqui atrás também tem uma outra face, ó, lá no cantinho ali, ó, tá vendo? Um átomo bem no centro. E aqui também, ó, tem outra face e bem no centro da face mais um outro átomo. Então aqui eu tenho o quê? Uma estrutura cúbica de face centrada. E essa estrutura cúbica de face centrada dá origem ao alumínio, ao chumbo ou ao cobre. E nós temos também uma forma um pouco mais complexa, que são os hexagonais compactos, certo? E aí você tem uma forma de um hexágono, certo? E ele tem toda essa estrutura que vocês podem ver aqui, bem compactada. Como, por exemplo, o lítio, o berílio e o magnésio. Tá? Mas como que eu vou colocar e falar um metal, né? Colocar no papel? É simples. É só você colocar o símbolo dele com o estado que ele se encontra, ou seja, S de sólido. Então, a partir do momento que você colocou Al e entre parênteses o S, você está fazendo um elemento com estrutura metálica, certo? Você não precisa fazer equação, que nem, por exemplo, a gente fazia em ligações iônicas ou em ligações covalentes. É simplesmente colocar Al e entre parênteses S, Pb entre parênteses S, Fe entre parênteses S. Simples assim. Tá? Você não precisa colocar 2, 3, ligar com ninguém. Só colocar o elemento, tá? Mas como isso? É porque a ligação metálica tem uma característica muito importante. Vocês sabem que os metais têm aquela facilidade de liberar elétrons, ou seja, os elétrons da última camada, os elétrons da camada de valência, estão todos livres. E se eles estão livres, eles vão formar o chamado mar de elétrons. Significa que você vai ter um monte de átomos, vamos pegar, por exemplo, o ferro, né? Um monte de átomos de ferro, e esses átomos de ferro estão imersos em elétrons de todo o canto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós temos elétrons passeando por todo o retículo, por todo o material. Significa que esse elétron aqui não pertence a esse metal aqui, a só esse átomo, ele pertence a toda a estrutura. Então, esses elétrons vão ficar circulando por toda a estrutura. Por isso, a grande facilidade que o metal tem de conduzir eletricidade, né? Vocês sabem disso. Tá? Então, esse mar de elétrons é a maneira com que a gente entende hoje a ligação metálica. Você coloca os metais juntos, né? Os átomos vão se unir e os elétrons vão ficar em volta girando, né? Como se fosse um oceano e cada átomo como se fosse uma ilhazinha aqui, né? Parada no meio, certo? Então, como eu falava, condutibilidade elétrica. A condutibilidade elétrica é uma das principais características do metal, ou seja, a facilidade de produzir e conduzir eletricidade, certo? Então, todos aqueles 88 metais da tabela periódica têm essa facilidade, uns maior, outros menor, né? Mas é lógico, todos têm. O melhor condutor que existe é o ouro,
certo? Tá? E é lógico que a gente não usa devido à sua dificuldade, mas o cobre é um excelente substituto. Condutibilidade térmica, ou seja, os metais têm uma capacidade muito grande de conduzir o calor, né? Vocês podem ver aqui numa forja como ele absorve o calor aqui, ele vai sendo passado para todo o metal. Aqui também, ó, isso aqui é uma grelha de forno elétrico, né? Onde aqui você tem os dois pontos e tudo isso se aquece conduzindo o calor por dentro do forno. Mesma coisa acontece com a panela, onde o fogo facilmente é transferido da parte externa para a parte interna, aquecendo o alimento, tá? Outras propriedades, maleabilidade. O que é a maleabilidade? É a facilidade que o metal tem de se transformar em qualquer forma que você queira. Ou seja, ele é maleável, você pode transformar ele em uma chapa muito fina e em seguida moldá-la do jeito que você quer. Certo? Então você aplica pressão, certo? Essa pressão vai fazer com que se compacte, aí você passe por uma prensa para fazer com que fique bem fininho, né? E aí você sai numa lâmina, e aí essa lâmina pode virar uma lata, pode virar uma chapa, pode virar um monte de coisa que a gente pode imaginar por aí, né? Além da maleabilidade, existe a ductilidade, que é a capacidade que o metal tem de formar fios. Ou seja, você vai pressionar isso aqui, vai empurrar o metal vai ser empurrado, só que aí ele vai passar só por um pequeno orifício e aí ele vai sair bem mais fininho, certo? No formato do fio que interessa para a gente. E devido a essa capacidade, os fios podem ser muito, muito finos. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de ouro é possível, com 1 quilo de ouro é possível a gente fazer quase 1 quilômetro, 50 quilômetros de fios de ouro. É muita coisa, gente, muita coisa. Outra coisa muito importante é o brilho, né? O brilho característico dos metais. Os metais são muito brilhantes, que é uma característica que faz com que alguns deles se tornem muito caros, né? Que nem, por exemplo, o ouro, a prata, não é mesmo? Que fazem com que tenha um acabamento muito bonito, um apelo muito bonito, né? Certo? E outra característica importante, elevados pontos de fusão e ebulição, que fazem com que esse metal permaneça sólido por muito tempo. Aqui nós temos um lingote. O que é um lingote? É uma barra crua que serve como matéria-prima de várias coisas que vão ser utilizadas na indústria, né? Então aqui eu tenho um lingote de ferro que está todo vermelho, porque ele deve estar em torno com 1.300, 1.200 graus Celsius, né? Por quê? Porque o ferro só vai derreter, ó, aqui eu tenho ferro derretido. O ferro derretido é só a partir de 1.560 graus Celsius. Então olha só como é alto. E aqui eu tenho o alumínio derretido, né? Que o alumínio está sendo colocado em moldes aqui, né? Então esse alumínio aqui também, só que o alumínio, o ponto de fusão dele é em torno de 660 graus Celsius, que também é uma temperatura muito alta, certo? E aí nós temos as ligas metálicas, que apesar de muita gente pensar que a liga metálica é só a união de um metal com outro, não. Pode ser a união de um metal com um semimetal, ou pode ser até a união de um metal com um não metal. Por exemplo, aqui nós temos o bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, que são dois metais, certo? Aqui nós temos o aço. O aço é uma liga de ferro e carbono. O carbono é um não metal, mas fez uma liga metálica. E aqui eu tenho o latão, que é uma união de cobre e zinco. Então, sempre que eu faço uma liga metálica, eu melhoro as propriedades dos dois metais que teriam separado. Então, o bronze é muito melhor que só o cobre. O bronze é muito melhor do que só o estanho. Agora, cobre e estanho junto dão origem ao bronze, que é muito melhor. Mesma coisa o aço. O aço ele é muito mais resistente que o ferro. Por quê? Porque eu coloquei carbono nele, certo? E mesma coisa o latão. O latão ele se torna melhor do que só o zinco ou melhor do que só o cobre, certo? Espero que tenham entendido, porque
É um tópico bem interessante, né? E não tem dificuldade nenhuma. Podem fazer as atividades agora. Certinho? Até mais.